Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui e hoje eu vou contar mais uma história pra vocês. Eu fiz um vídeo recentemente contando o que aconteceu comigo em um show em São Paulo. Vocês gostaram e pediram, conta mais, fala mais histórias de estrada, o que aconteceu, etc. Então vamos lá, contando alguns perrengues de estrada e outras coisas que aconteceram também. Então hoje eu vou contar como foi o meu primeiro show com o Angra. Bom, em 2014 eu entrei no Angra, no meio do processo de composição do Secret Garden, e aí no meio do processo já estavam falando que ia ter uma pequena tour no meio do ano, porque já estava o planejamento de gravação era pro meio do ano, né, de 2014. Em julho para gravar na Suécia. Então ia ter mais ou menos 4 shows antes disso na Europa para me preparar para entrar em estúdio. Só que quando você entra no meio do processo de composição, você tá ali fazendo arranjos de bateria, etc. Então o seu foco é total em fazer o melhor ali de arranjo para as músicas novas que você vai gravar. Ou seja, eu estava aprendendo o que já tinha acontecido em termos de composição e aí criando as minhas linhas de bateria em cima do que estava acontecendo e das coisas novas que ia acontecer dentro do estúdio. Certo? Mas como falaram assim, vai ter uma pequena tour, uma mini tour de 4 shows na Europa, antes disso, né, de ir para a Suécia ali para gravar. Ou seja, Suécia e Europa também, né? Só pra, enfim. Beleza. Só que o que acontece? Eu fiquei pensando, bom, se eu tô aqui focado e criando os arranjos de bateria pro disco, para gravar em estúdio, eu tenho que aprender ainda 19 músicas, né? Sim, completas para fazer um show. Falei, putz, beleza, né? Você vai ter uma situação aí complicada de ficar pensando no arranjo que você tem que criar para as músicas novas que você vai gravar e ainda aprender 19 músicas para fazer 4 shows apenas. Eu falei, beleza, um grande desafio, né? Eu entrei em março, ou seja, então não tinha tanto tempo assim para você se preparar bem para aquele show, né? E ainda preparar as composições e os arranjos para as novas músicas. Mas aí beleza, faz parte, né? Então é o trabalho. Eu fui lá, fiquei aprendendo as músicas, horas e horas em cima daquelas coisas, e aí teve apenas um ensaio, só que só com o Felipe. Ou seja, teve uma passada das 19 músicas só com o Felipe. Eu fui até Jundiaí, no espaço de um batera também, que é o Kiko Zara, cedeu o espaço dele lá pra gente poder fazer esse ensaio. Então um grande abraço para você também, Kiko, que ó, coincidência, né? Na época o Kiko, guitarrista da batera aqui. Enfim, passei as músicas lá com o Felipe e tal, algumas coisinhas teve que adaptar ali, beleza, vamos nessa. O meu primeiro show seria na Itália, ou seja, o meu primeiro show com o Angra foi na Itália. Então você imagina, tendo que aprender 19 músicas, o processo todo de composição, arranjando batera para deixar daquele jeito. Pô, meu primeiro disco com Angra, aquela coisa toda, e o meu primeiro show na Itália. Então imagina a tensão que tava com tudo aquilo. Fazer meu primeiro show, tem que entregar um bom resultado. Primeiro, pros caras da banda, ver que, pô, valendo ali no show é legal. Eu também pensando nas composições, ou seja, eu tinha que ter um foco bem dividido, ao mesmo tempo muito concentrado em cada coisa que eu ia ter que fazer. Óbvio. Beleza. Chegamos lá na Itália, contatei a Pearl, a Sabian, tudo antes com pré-produção ali, né, de show, etc, para mandar o equipamento, aquela coisa toda. Aí beleza, chegamos lá na venue, né, na casa de show, a galera passando o som, a banda de abertura, bem rock and rollzão assim, não tinha tanto metal, mas era mais rock and roll. E aí aquela batera bem grande, bumbo de 26 polegadas, o primeiro tom de 14 e o surdão aqui de 18 polegadas. Ou seja, uma configuração já de saída totalmente diferente do que eu uso. Um tom, um surdo, bumbo de 26, aquela coisa bem Led Zeppelin, assim, bem grandona, a batera, aquele som mais deep, mais profundo, mais grave, bem mais grave o som da batera. E os pratos, aquele raidão de 200 polegadas, só um crash também de 200 polegadas, 2 crashes na verdade, um crash gigantão de 200 polegadas aqui, outro de 250 e mais o ride aqui na frente. É claro que eu estou exagerando os números aqui para vocês entenderem como que estava a situação. Beleza, olhando aquela coisa toda, falou, pô, legal, sonzeira da banda, muito bom, sonzão e tal. Aí eu perguntei assim pro produtor local, cadê a batera, a minha batera que eu vou usar no show, né? Os meus pratos, a batera, a coisa toda. Onde tá o backline, né? Que a gente chama de backline, né? O que armou, o que fez a pré-produção pra estar no local pra gente poder fazer a turnê. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, então, cadê o meu equipamento, né? A batera, tá, os pratos, a coisa toda. Aí ele, não chegou. Eu falei, esse cara é zoeiro pra caramba, né? É onde tá mesmo, é só pra eu preciso ajeitando já as coisas com hold e tal. Não chegou. Aí eu vi as horas. Bom, eu olhei aqui pro meu punho aqui, mas eu não uso o relógio, né? Eu olhei no celular mesmo. Aí eu pensei, não, pelo horário já era pra eu estar aqui com o drum tech aqui, mexendo na bateria, arrumando as coisas que vai fazer, pele, etc. Pra depois começar a passar o som. Montagem, passagem de som. Não tá aqui o equipamento. Parece que não vai dar tempo, hein? Beleza. Enfim, não deu tempo. Não deu tempo. Não chegou o equipamento, a bateria não chegou e eu tive que tocar com a bateria daquele cara. Só que a bateria era totalmente diferente. E eu tava naquela tensão do primeiro show na Itália. Então já tem aquela coisa, pô, tô tocando fora do país, tem que entregar o resultado, aquela coisa toda, né? Não que em outros lugares você não tem que entregar, mas pô, era o meu primeiro show, minha primeira exposição ao público ali do Angra na Itália, que também é um público grande. A banda também veio, né? Se esse cara rende ou não rende no show, etc. Com um kit totalmente diferente. Ou seja, todo mundo ali na banda falou assim, esse cara aqui tem um desafio hoje, hein? Porque eles, né? A galera conhece bem, sabe do que se trata. Aí eu falei, rapaz do céu, como eu vou fazer com isso aqui? Na passagem de som,
você começa a sentir, porque assim, o batedor do pedal, né, fica totalmente diferente, o centro ali de gravidade, né? Então, o bumbo gigantão, o batedor fica lá embaixo, aí você fala assim, meu, como eu vou fazer com isso aqui? O rebote é totalmente diferente. Imagina tocar música 170 BPM em semicolcheia com um rebote totalmente diferente que você está acostumado. Enfim, esse foi meu primeiro show com Angra. Foi uma tensão incrível, porque eu tive que adaptar tudo ali na hora, né? Imagina, tem os tons um pouco mais agudos, aí tem as cúpulas, tem um monte de coisinha, um monte de detalhe, splash aqui, stack ali, cúpula de prato de condução em outro lugar. Não tinha basicamente nada disso. Eu tive que adaptar todas as viradas. Então uma coisa que eu fazia mais linear, né? Começando bem do agudo e pro grave, tive que fazer ali só um tom grave, outro surdo mais grave ainda. Tive que adaptar tudo para aquele show. Então foi uma tensão o show inteiro. Então eu posso dizer que foi o show mais tenso da minha vida. Por quê? Eu tava pensando na gravação, dali uns 7 dias, tava pensando em entregar um bom show, 19 músicas pra ter meio que lembrando, porque você não tá acostumado em fazer o show, então você tem que ficar meio que lembrando tudo na hora. Ao mesmo tempo que você vai lembrando, olha, as coisas na hora, embora eu tenha praticado bastante, além de pensar nisso, eu tive que adaptar o arranjo, então foi um show bem tenso. Quem é batera sabe bem do que eu tô falando, de você não tá totalmente acostumado e confortável em algo que você precisa muito de técnica, assim, a técnica tem que estar muito bem afiada e as coisas, assim, do que você toca, né, a logística do que você toca tem que estar muito bem feita. Então, esse foi o meu primeiro show, esse foi um perrengue que eu passei, foi bem complicado, talvez ele não parece para outros músicos, etc, uma coisa tão grave, dependendo do que for, porque você tem que tocar muito no limite, então para quem é batera sabe bem do que eu passei. Bom, então essa foi a história de hoje, como foi meu primeiro show com Angra, deixa aqui nos comentários se você curtiu esse vídeo, se você quer ouvir mais histórias que aí eu continuo fazendo também. Eu preciso do feedback de vocês para continuar contando essas histórias aqui para ver se vocês estão interessados em saber dessas coisas que aconteceram, beleza? Então, deixa o like no vídeo, seus comentários aqui e o sininho também para dar aquela força e você receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Bom, então concluindo, no final do show deu tudo certo, tudo rolou bem, né? Porque aparentemente tá tudo bem, mas aqui, ó, tava tenso pra caramba pra acontecer. Aí todo mundo da banda veio falar, pô, meu, foi muito legal, parabéns por ter, né, basicamente um teste você fazer isso aí. E eu falei, foi um teste pra cardíaco. Fazer aquele show ali, ter que adaptar tudo na hora, foi realmente muito difícil. Mas a gente conseguiu fazer o que precisava, ainda bem, né? Porque imagina, começa a dar um monte de problema lá no meio do show, no meu primeiro show, acho que não seria tão legal, né? Que ia ficar aquele climão bem complicado. Bom, então a batera chegou no segundo show, né? Segundo país que a gente já tava, então o segundo, terceiro e quarto show foram bem tranquilos de fazer e depois a gravação, tudo certo também. Então, essa foi a história de hoje. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!